Portfólio bonito não é portfólio bom. Se você quer impressionar recrutadores ou clientes, você precisa de mais do que um layout, você precisa de estratégia. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar o que realmente importa no seu currículo. Roda a vinheta. Eu sou Fernanda Félix, mentora de carreira na Academia do Jornalista. E eu ajudo comunicadores a estruturarem a sua jornada com clareza e autoridade. Hoje vamos montar juntos a base de um portfólio que chame a atenção e transmita um profissionalismo. Primeiro, comece com quem você é e o que você entrega. Mostre exemplos, uma mini bio, as áreas de atuação, seus objetivos. Explica o porquê que isso importa, né? O contexto que cada peça que você tenha desenvolvido ali naquele portfólio tem contribuído para a empresa que você trabalhou, para aquele trabalho que você tenha feito. O seu portfólio começa com você, não com o trabalho, ok? Porque é você que está construindo aquele portfólio, tem uma pessoa por trás disso. Então, antes de você colocar as demandas que você executou, colocar as suas áreas de atuação, você precisa dizer quem você é profissionalmente de uma forma bem objetiva. Aí, a partir disso, você é o sujeito que vai, encabeçar todo aquele predicado que estará exposto no seu portfólio. Tenha sempre em mente que, na hora de selecionar os seus melhores trabalhos, você precisa ter qualidade. Tá? A qualidade, ela é sempre superior em qualquer coisa que você venha fazer do que a quantidade. Você pode ter apenas 2 trabalhos, mas se eles são compatíveis com a vaga, você conseguiu lá expor o máximo do seu trabalho, conseguiu ganhar, construir, trazer algo relevante para aquela empresa, para aquela demanda, esses sim são importantes. Melhor do que você ter 50 atividades, sendo que dessas 50, apenas 2 são relevantes, tá? Isso já demonstra uma falta de organização. Então, isso fala mais, de repente, do que os melhores resultados que você possa ter trago fazendo aquela demanda, ok? Outro ponto importante, organize por categoria. Texto, vídeo, roteiro, social media, entrevistas. Fica mais fácil uma estrutura simples, trazer, além da organização sua como profissional, trazer também para a pessoa que está analisando uma lógica de entendimento, uma facilidade, levando em consideração que as pessoas que estão analisando todos esses documentos, elas estão fazendo isso com várias pessoas, então a mente dela já está poluída, já está cansada, então o máximo que você puder organizar, alinhar, estruturar bem, para que quando chegar no seu momento a pessoa consiga focar novamente da forma certa, melhor. Outro ponto importante também, indique uma estrutura simples. Gente, título, link, uma descrição breve, com um desafio, mais uma solução. Se você perceber, esses pontos que eu estou mostrando para vocês são pontos que levam a pessoa que está lendo aquilo ali a ter um raciocínio. Porque se você chega e joga tudo, a pessoa vai receber aquilo de uma forma solta demais. Agora, se você leva a pessoa a entender que você é um profissional disso, que você já tem experiência daquilo, e você está comprovando através dos trabalhos que você faz, que são alinhados a você, a sua pequena bio, a sua bio de resumo, que eu falei no início, fica sempre tudo mais fácil, ok? Mostre o bastidor, o que fez você e por que você foi relevante. Sempre tente trazer para aquele trabalho chato da pessoa estar analisando se você realmente é relevante ou não, algo que mostre uma humanidade, foi feito por uma pessoa. Então, o que você é e o porquê que você fez aquilo e porquê que aquilo foi relevante. A pessoa não vai entender que você só escreveu uma reportagem. Ela vai entender que aquele profissional, especialista em jornalismo político, por exemplo, escreveu aquela reportagem com o cunho do perfil profissional que ele tem, que é um perfil, de repente, mais confrontador, que é um perfil, de repente, mais analista. Então, ali ele consegue fazer um scanner seu e saber se você é relevante ou não, fazendo até outras funções dentro daquela empresa. Agora, sobre formato e ferramentas, que é o que a galera mais tem dúvida. Uma sugestão prática. O Google Sites, o Notion, o Canva, o Wix, o próprio WordPress, que é o que eu sempre recomendo. Gente,
quer trazer um portfólio cada vez mais consolidado, quer trazer um portfólio cada vez mais completo, mais prático, mostre ele em ferramentas que sejam profissionais. Tá. Ah, Fernanda, eu ouvi dizer que o Canva e o Wix não são tão profissionais. Realmente, o WordPress, por exemplo, ele traz um peso diferente no seu trabalho. Então, seria melhor você escolher o WordPress. Não quer dizer que se você escolher outras formas, isso vai justificar, de repente, a sua não contratação. Mas se você pode agregar o máximo que você puder em cima de coisas que já foram validadas como positivas, é melhor. Levando em consideração, por exemplo, hoje quem tem site, quem tem blog, tem um portfólio ambulante contigo, né? Você trabalha para aquilo, você escreve para aquilo, então aquilo é você. Você está sempre postando. A galera que escreve colunas também, não necessariamente colunas famosas, né? Mas aquilo ali já é você, é um portfólio ambulante. Então você não precisa nem desenvolver tantos outros trabalhos, tantas outras demandas, porque aquele espaço, daquele blog, daquele site, daquela coluna, já é uma comprovação do seu trabalho. Então, por isso que eu sempre falo para os alunos que é importante ele ter um blog, ele ter um portfólio, dentro desse blog, dentro desse trabalho que ele faça num site, porque escrever por escrever hoje não é mais relevante, ok? Você hoje precisa escrever com uma intenção, e essa intenção precisa ser o que você tem como profissional, né? Tem muita gente que, eu escrevo só por hobby, mas uma pessoa que escreve por hobby, ela automaticamente tem uma qualidade ali, a escrita. Ninguém escreve porque gosta e não queira trabalhar com aquilo, né? Então, use isso de uma forma relevante. Crie um blog, construa um site. Fernanda, não sei como fazer. Me chama, que a gente tem um serviço aqui com o meu parceiro, Rafael. Vocês já conhecem eles aqui de outro vídeo. Você já conhece ele aqui de outro vídeo que a gente faz aqui na academia, no Instagram, nas nossas outras mídias. A gente te auxilia diretamente a construir um blog que seja intencional, um blog que tenha uma estrutura profissional, tá? E que você possa também reter lucros sobre ele, porque nada que a gente faz, nada que a gente gosta de passar para vocês é simplesmente em vão, ok? Tudo vai ter que ter um retorno profissional para vocês. Então, se vocês têm essa necessidade e tudo mais, pode procurar pela gente, que a gente explica como é que a gente pega na mão de vocês, seja para blog, seja para site, o que vocês decidirem aí criar de identidade digital, de identidade, né, profissional na internet. Outro ponto importante, dicas de design. Gente, isso é o que até Rafael bate muito, eu vejo ele fazendo as reuniões aqui, com as pessoas que contratam esse serviço dele, né, sobre clareza, escaneabilidade e uma versão mobile. A galera coloca as coisas como se fossem só para elas, não para o público delas. O público delas está esperando ver aquele site, aquele blog de uma forma profissional. Aí chega lá, é como se a pessoa estivesse escrevendo num diário pessoal. Não tem identidade visual, não tem clareza, a pessoa olha aquilo ali, não tem uma estrutura profissional, não tem uma versão que seja adaptada para mobile, só para computador. Você sabe que é diferente a formatação, né? Então, isso tudo precisa ser construído antes de vocês exporem o conteúdo de vocês. Expuserem. Isso tudo precisa ser definido antes de vocês, que vocês possam expor o conteúdo de vocês, tá? E outro ponto, gente, relevante demais. Não que os outros não sejam, mas não precisa saber programar, tá? Para você ter um blog, ter um site. Você só precisa se organizar bem. Você precisa ter um tema, você precisa ter algo que você passe credibilidade, que você tenha domínio, que você sempre vai ter consistência para construir, tá? Independente de ser um blog para ser o seu portfólio ou ser o seu portfólio diretamente, né? A construção só como portfólio, não um site. Você não precisa saber programar. O que você precisa também é entender a sua limitação, né? Até onde eu sei fazer, até onde tenho noção de estrutura, até onde tenho noção de layout. Isso é uma coisa que é muito do design, então para mim isso não dá certo. Eu sou mais textual, eu sou mais prático em outras questões jornalísticas. Aí você vai terceirizar. Por isso que eu falei do Rafael com vocês, se vocês quiserem essa ajuda, tá? Aí, para finalizar aqui o nosso raciocínio, o seu portfólio, ele precisa ser visto, não só bonito.
Portfólios bonitos, eles são, que legal, a pessoa é um bom designer, mas um bom jornalista não é, porque ele não tem aqui conteúdo, ele não tem aqui um peso profissional. Então, um portfólio é a sua vitrine. E se você ainda está preso, não tem experiência suficiente, saiba que você não precisa de 10 anos de carreira, mas sim de uma boa curadoria, tá, do que você já fez, e uma apresentação estratégica. Isso levando em consideração que você já tem um posicionamento, que você já tem um plano de carreira e que você já segue as metas relativas a isso, tá? Porque na mentoria aqui que a gente trabalha, eu recebo alguns alunos e a gente ajuda eles a montar o portfólio dele do zero, ou reestruturar o que ele já tenha, né? Com orientação, revisão, ferramenta certa. Então, a gente recebe muitos tipos de portfólios diferentes. Então, por isso que eu quis fazer esse vídeo aqui para vocês, para que vocês possam ter uma percepção assim do que mais pode ser feito e do que não deve ser feito de jeito nenhum. E se você precisar de uma ajuda mais de perto nessa estruturação ou reestruturação, dá uma olhadinha no link sobre a nossa mentoria ou sobre a ajuda de montagem de site aí, manda uma mensagem pra gente aqui embaixo, tá legal? O link para ajuda de site não tá na descrição do vídeo, você vai ter que falar com a gente aqui nas mensagens. Mas o link das mentorias, da nossa plataforma de cursos, está na descrição do vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se você tem alguma dúvida, quer contar alguma coisa que tenha acontecido contigo, quer fazer alguma pergunta de algo que não tenha ficado claro, comenta aqui embaixo. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com pessoas que precisam desse conteúdo e dá aquela ajudinha no algoritmo aqui do YouTube para mais vídeos como esse aparecerem para você. Um forte abraço e até as muitas próximas pautas aqui da Academia do Jornalista.